A mais uma videoaula da disciplina Cálculo Diferencial e Integral. Então, sobre o que vamos falar na aula de hoje, né? Sobre o que é a agenda da aula de hoje, nós vamos falar de cálculos utilizando propriedades dos limites, tá legal, pessoal? São as regrinhas matemáticas ali de adição, subtração, multiplicação, uma constante multiplicando uma função, tá legal? Envolvendo o cálculo de limite. Existem algumas regrinhas próprias quando se trata de limite, tá bom? Mas, pô, pessoal, de repente vocês podem questionar, né? Por que, que a gente tem que aprender uma nova maneira de calcular limite? Nós já calculamos limite na aula passada, né? Utilizando gráficos e tabelas, meio que na mão, na raça, né? Bom, pessoal, é importante que nós aprendamos essas novas manias, essas novas maneiras, né, de calcular limite, porque o uso de gráficos e tabelas, calcular na raça, nem sempre vai levar a uma resposta correta, a uma resposta verdadeira para o limite, tá legal? Principalmente quando os números já estão muito próximos do valor limite de x, tá bom? Então pode levar a gente a resultados incorretos. Então, quando nós utilizamos as propriedades dos limites, as regras matemáticas, trabalhando com limites, a gente elimina esse problema, além de ser mais fácil calcular qual o valor limite de uma função quando x tende a um determinado valor, tá legal? Então, pessoal, quais são essas regras, né? Eu enumerei todas nesse slide aqui. Então, por exemplo, né? Eu quero saber o limite da somatória de duas funções, né? F de x e g de x, quando x tende a A, tá? Eu posso fazer uma distributiva desse limite aqui, tá? E falar que o limite da soma das duas funções quando x tende a A é o limite de f de x mais o limite de g de x quando x tende a A, tá vendo? É como se eu tivesse feito uma distributiva de limite aqui. A mesma regra vale também para subtração, tá legal? Vou fazer a distributiva aqui, só que aí eu vou ter, né, naturalmente, uma subtração, né? O limite da subtração de f de x menos g de x, quando x tende a A, é a mesma coisa que o limite de f de x menos o limite de g de x. Ambos quando x tende a A, tá legal? A terceira regrinha, pessoal, é quando o limite de uma constante que multiplica uma função f de x qualquer, tá legal? Uma constante é um valor numérico, 1, 2, 3, 4, 5, tá? O valor de c aqui pode assumir qualquer valor numérico, seja positivo ou negativo. Então, o limite, né, de uma constante que multiplica uma função f de x qualquer quando x tende a A é igual a constante, tá? Vezes o limite da função f de x quando x tende a A. Tá legal, pessoal? Então, veja, é como se eu tivesse colocado o limite, a constante aqui para fora do limite. Tá vendo? Agora, quando eu quero saber a multiplicação de duas funções, o limite dessa multiplicação aqui, ó, eu posso dizer que o limite da multiplicação de duas funções é o limite da primeira função vezes o limite da segunda função, ambas quando x tende a A, tá bom? Quando eu tenho o limite aqui de uma divisão, uma regrinha do quociente aqui, né, limite de quociente, f de x dividido por g de x, eu quero saber o limite dessa divisão, eu posso dizer que esse limite é igual ao limite da função f de x quando x tende a A, dividido pelo limite de g de x quando x tende a A, e se o valor do limite de g de x for diferente de zero, né, porque não existe divisão por zero. Então, se esse cara aqui for zero, aí já miou, essa regra não funciona, tá bom? Tranquilinho, pessoal? Além disso, podemos dizer que o limite de uma constante é a própria constante, tá legal? Então, o limite de 1 é o próprio 1. Limite de 10 é o próprio 10. Limite de 1000 é o próprio 1000. Limite de, sei lá, menos 5 milhões é o próprio 5 milhões. Menos 5 milhões. Tá bom, pessoal? Agora, o limite de x, quando x tende a A, é o próprio A, né? Então, o limite de x aqui, ele assume o valor para qual x está tendendo. Então, o limite de x é igual a A. Tá legal, pessoal? Temos também o limite de uma função x elevado a uma potência, né? Uma potência qualquer aqui. Eu posso dizer, posso botar o limite para dentro, tá? Então, o limite de f de x elevado a n, tá legal? Eu jogo o limite aqui para dentro, tá? Onde o n é qualquer valor numérico. Tá legal, pessoal? Posso dizer também que o limite de x elevado a n é igual ao a vezes o valor de n, né? A potência aqui. Então, o x assume o valor para qual x está tendendo e eu levo a potência aqui. Tá legal, pessoal? O limite de raiz de x quando x tende a é a raiz de a, tá legal?
E quando eu quero saber o limite de uma função de x que está dentro de raiz quadrada, esse limite é a raiz quadrada do limite da função, tá legal? Eu joguei o limite para dentro da função, tá? Então essas aqui são as regrinhas que nós vamos trabalhar aqui nessa aula, tá? Eu acho que com exemplo acaba ficando mais fácil, né? Então preparei alguns, começando por esse slide aqui, para utilizar alguma das regrinhas do slide passado. Calcule os limites a seguir, justificando cada passagem. Então olha só, pessoal. O primeiro exemplo que eu tenho aqui, eu quero calcular o limite de 2x² menos 3x mais 4 quando x tende a 5, tá? Então eu vou fazer, ó, utilizando as regrinhas do slide passado. Vou primeiramente distribuir o limite para cada elemento do meu polinômio aqui, tá bom? Então, eu tenho o limite de 2x² menos limite de 3x mais limite de 4, tá? Tudo quando x tende a 5. Só que eu posso usar mais uma regrinha aqui. O 2 e o 3 são constantes, lembra? Então eu posso pegar essas constantes e colocar para fora do limite aqui. Então essa equaçãozinha aqui fica com essa cara. 2 limite de x² menos 3 limite de x mais o limite de 4. Tá bom, pessoal? Botei as constantes para fora, tudo com x tendendo a 5. Então agora vou calcular o limite em si, tá? Para o primeiro limite aqui, ó, é 2 vezes o 5, o x toma o valor de 5 aqui ao quadrado, menos 3 vezes o 5 sobe, vezes 5, mais o limite da constante 4, que é o próprio 4. Então eu tenho 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4 é igual a 39, tá legal? Então olha só, não tem que ficar fazendo mais tabela com valores e ficar aproximando, tá? Tendendo a 5 pela direita, pela esquerda, tá? Não precisa mais ficar fazendo aquelas tabelas e tal, olha só. Eu já sei que o limite de 2x² menos 3x mais 4, quando x tende ao valor de 5, ou seja, quando x se aproxima do valor 5, é 39. Tá bom, pessoal? Agora o exemplo 2 aqui, ó. Eu quero calcular o limite de x² mais 2x² menos 1 dividido por 5 menos 3x quando x tende a menos 2. Tá legal? Então, a regrinha do quociente, olha só. Vou passar o limite aqui para a parte de cima e o limite para a parte de baixo. Tá legal? Então ficou limite de x² mais 2x² menos 1 dividido pelo limite de 5 menos 3x, ambos quando x tende a menos 2, tá legal? O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou distribuir o limite em cima e o limite embaixo. Limite de x² mais 2, já joguei o 2 inclusive aqui para fora, que é uma constante, né? Mais 2 limite de x² menos limite de 1, dividido por limite de 5, menos 3 limite de x. Tudo quando x tende a menos 2. Com isso aqui, eu vou ter menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 1, dividido por 5 menos 3 vezes menos 2 é igual a menos 11avos. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Agora, pessoal, pode existir um problema aí que vai exigir um pouquinho da álgebra de vocês, tá legal? É comum, é muito comum a gente encontrar cálculo de limites que envolvam funções, divisão de funções, que à primeira vista parece que o limite não existe, tá legal? Porque a parte de baixo, o denominador geralmente vai dar zero, tá legal? Só que essa é uma resposta incorreta, pessoal. Existem maneiras da gente pegar essas funções, como a gente vai ver no próximo slide, e fatorá-las, de modo que a gente consiga calcular, tá? Um limite que é válido para nossa função, tá legal? Então imagina assim, é como se a função original é o f de x, tá? Vou chamar de f de x. Aí eu vou fatorar essa função, tá legal? E eu vou gerar uma funçãozinha que eu vou chamar de g de x, tá legal? É uma nova função g de x que é a f de x fatorada, tá legal? E essa função g de x, muitas vezes vai me permitir calcular o limite dela, tá? O limite de g de x. Só que, quando eu calculo o limite desse g de x e se ele existe, eu posso dizer que o limite de g de x é o mesmo do limite de f de x, tá? Ou seja, o limite da função fatorada, caso exista quando x tende a a, é o mesmo valor do limite de f de x, da função original, quando x tende a a. Tá legal? Tranquilinho, pessoal? Naturalmente, quando x, né, é diferente de a. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos ver isso aqui num exemplo. Olha só. Encontre o limite da função x² menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1, tá? Ó, o f de x, pessoal, é justamente a função original, x² menos 1 dividido por x menos 1.
Se você for aplicar a regra de limite direto aqui, ó, esse carinha de baixo, o denominador, quando x tende a 1, ele vai zerar, tá? Ele zera aqui. Então, o que acontece? Na função original, x² menos 1 dividido por x menos 1, esse carinha zerou, então o limite em tese não existe. Tá legal? Só que a gente ainda não pode afirmar isso com certeza. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fatorar a parte de cima da minha equação, tá? Eu posso escrever x² menos 1 como x menos 1 vezes x mais 1. Esse carinha é igual a esse carinha aqui. Tá legal? Então, eu vou reescrever meu f de x, ó. X menos 1, x mais 1 dividido por x menos 1. Quando eu faço isso, olha só. Eu consigo simplificar esse x menos 1 com esse x menos 1. Então, sobra o quê? Limite de x mais 1 quando x tende a 1. Tá? Então, esse x mais 1 aqui, a função fatorada, é meu g de x. Tá legal? E limite de x mais 1 quando x tende a 1, agora eu consigo calcular, porque não vai zerar. Ou mesmo que zerasse não tem problema nenhum aqui. Tá legal? Mas olha só. Agora sim, no g de x, eu vou calcular o limite dele. Limite de x mais 1, apliquei a distributiva de limite. Então, limite de x mais limite de 1, quando x tende a 1. Limite de 1, ou de x é 1. Limite da constante 1 é o próprio 1. Logo, 1 mais 1 é igual a 2. Então, o limite da função g de x, quando x tende a 1, é 2. Como essa função foi originada da função original f de x, podemos dizer que o limite da função f de x quando x tende a 1 também é o 2. Tá legal, pessoal? Agora, pode acontecer de repente vocês fatorarem, tá? Fatorarem a função, achar um g de x e calcular g de x e mesmo assim o limite não existir. Tá legal? Aí nesse caso, de fato, o limite da função f de x não existe, ele não está definido. Tá bom, pessoal? Mais um exemplo aqui, ó, utilizando agora a regra de racionalização de raiz. Calcule o limite da raiz quadrada de t² mais 9 menos 3 dividido por t² quando t tende a 0. E esse 3 está realmente fora da raiz quadrada, tá bom, pessoal? De novo, ó, considerando que f de x é essa função aqui, ó, se eu já aplicasse as regras de limite, limite de t² é 0, tá? Então, o limite aqui de cara não ia estar definido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou racionalizar a minha função f de x para achar uma função f de x, tá bom? Então, olha só, racionalizei a minha função aqui f de x. Ficou o que depois da racionalização? t² mais 9 menos 9 sobre t² vezes raiz de t² mais 9 mais 3, tá legal, pessoal? Mais 9 com menos 9 vai embora, né? Zerou. E o t² pode simplificar com esse t² aqui. Então, achei uma função g de x igual a 1 sobre raiz de t² mais 9 mais 3. Agora eu vou calcular o limite dessa função g de x quando t tende a 0. Tá legal? Utilizando as regras de limite, eu tenho então limite em cima, limite de 1. Raiz de limite t² mais 9 mais 3, tá legal? Tudo quando t tende a 0. Eu vou achar 1 sobre 3 mais 3, que é 1/6, tá legal? Então, o limite de g de x quando t tende a 0 é 1/6. Logo, como a função g de x foi fatorada a partir de f de x, podemos dizer que o limite dessa função f de x quando t tende a 0 também é 1/6. Tá bom, pessoal? Inclusive, se eu não me engano, na aula passada, a gente fez esse exemplo aqui na mão. Eu não tenho certeza se na lista de exercício ou exemplo, a gente fez por via de tabelas ali e tudo mais e chegamos a esse valor de 1/6. Então, percebam que utilizar as regras de limites, das propriedades dos limites, facilita bastante a gente achar o limite de uma função quando x ou t ou h tende a um determinado valor. Tá legal, pessoal? Facilita a vida. Entendendo as regrinhas, vocês vão ver que fica muito mais fácil. Tá legal, pessoal? E essas propriedades dos limites, elas também são válidas para o cálculo de limites laterais, como a gente já fez na aula passada também. Lembra o conceito de limites laterais ali? Quando o x tende a um valor pela esquerda, o x tende a um valor pela direita, né? Quando o x se aproxima pela esquerda ou se aproxima pela direita, valores menores de x, valores maiores que x, tá legal? São os limites laterais ali. E qual que era a regrinha para o limite da função f de x, quando x tende a como é que eu achava que o valor de limite era válido? Quando eu calculava o limite dessa função f de x pela esquerda e pela direita, né? Calculei os limites laterais. Se os limites laterais têm o mesmo valor numérico, logo esse valor numérico é o limite da função f de x quando x tende a um determinado valor.
tá legal? Essa era a regrinha de funções laterais. E eu posso utilizar esse princípio das propriedades dos limites dentro dos limites laterais, tá bom? Então, olha só. Um exemplo aqui demonstra que o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero, ele não existe. Tá, pessoal? Então, como eu estou trabalhando com módulo, o módulo de um valor ele tem uma regrinha. O módulo assume o valor de mais x quando x é maior ou igual a zero, tá legal? E o módulo assume o valor de menos x quando x assume valores menores do que zero, tá legal? Então, se eu vou calcular o limite dessa função aqui, ó, eu vou começar com o limite pela direita, tá legal? Ou seja, valores que são maiores ou igual a zero, tá legal? Pela direita ali. Então, o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, eu estou pegando valores maiores que zero. Então, o módulo de x assume o valor de x. Então, o limite fica o quê? X dividido por x por x é 1, né? Então, o limite de 1 é uma constante, é igual a 1. Logo, o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1. Só que agora eu preciso também calcular, certo? Então, o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, com valores de x menores do que zero, o módulo vai tomar o valor do quê? De menos x. Então vai ficar menos x dividido por x, quando x tende a zero pela esquerda, menos x por x é menos 1, né? A divisão. Limite de menos 1 é o próprio menos 1. Então observem, o limite lateral, os limites laterais, eles são diferentes. Como os limites laterais são diferentes, o limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero, ele não existe. Tá legal? Veja que eu calculei o limite utilizando as propriedades de limites que nós vimos ali no terceiro slide. Tá legal? Não é muito mais fácil, pessoal? Tá legal? Mas como eles são diferentes, o limite de módulo de x sobre x não está definido. Tá bom, pessoal? Mais um exemplo nesse esquema aí. Se f de x é igual a raiz de x menos 4 se o x é maior do que 4, ou se o x é menor que 4, o f de x fica 8 menos 2x, determine se o limite de f de x, quando x tende a 4, existe. Tá legal? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou calcular o limite quando x tende a 4 pela direita e também pela esquerda. Tá bom, pessoal? Então, o limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita, vai assumir qual o valor de f de x? Raiz de x menos 4, né? Então, o limite da raiz de x menos 4 quando x tende a 4 pela direita, o que acontece? Vou jogar o limite aqui para frente, então vai ficar raiz quadrada, limite de x menos limite de 4. O limite de x, quando x tende a 4, é o próprio 4, tá legal? O 4 sobe aqui, menos o limite da constante 4, que é 4. Então, 4 menos 4 é 0, raiz de 0 é 0. Então, calculamos o limite pela direita da função aqui, tá? Para valores menores do que 4, f de x é 8 menos 2x. Então, vou calcular o limite para ele também, tá? Só que agora, como é valores menores do que 4, eu estou pegando o limite pela esquerda, né? Com valores menores. Então, o limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda, é o limite da função 8 menos 2x, tá legal? Distributiva de limite aqui, limite de 8 menos 2 vezes limite de x. Limite de 8 é o próprio 8, menos 2 vezes o limite de x, quando x tende a 4, é o próprio 4. 8 menos 2 vezes 4, tá? 8 menos 8 é igual a 0. Então veja que nesse caso, pessoal, eu calculei os limites laterais e eles são iguais. Se eles são iguais, então posso dizer que o limite da função f de x, quando x tende a 4, existe e é igual a 0. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Estou gravando essa aula na segunda-feira. Amanhã, terça-feira, temos Colab, tá legal? Eu espero a presença de todos. E eu vou dar um recado. Pouca gente aparece no Colab. E são sempre os mesmos. Depois, não adianta chorar. Eu cobro o Colab de vocês toda santa aula. Toda santa aula eu estou cobrando o Colab de vocês. O assunto está começando a ficar puxado. Pessoal, o pessoal está com medo de física. Vocês não viram cálculo ainda. Cálculo é bem pior. A quantidade de matéria é bem maior. E está começando a complicar. Depois, não adianta aparecer no último Colab, tá? Pedindo ajuda para saber toda a matéria. Não vai rolar, tá bom? Então aproveitem que ainda dá tempo. Apareçam no Colab, tá legal? Apareçam no Colab para tirar as dúvidas, porque ainda dá tempo.
daqui, na próxima ou na próxima aula ali, daqui 2 semanas, o negócio vai complicar. Então não deixe para a última hora. Tá bom, pessoal? Então, depois do esporro, tá legal? Muito obrigado e até a próxima aula. Abraço, até mais.